Muito boa tarde a todos, os presentes e os que nos acompanham pela internet. Havendo número legal, declaro aberta a 4ª sessão ordinária mirim do ano de 2025. Peço ao nobre vereadora Beatriz para que faça a leitura de um texto bíblico. Faça a leitura de um texto bíblico. Peço a todos que se coloquem em pé, por favor. Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Vamos fazer um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do pai da coordenadora Cauana, Senhor Gerson. Coloco a ata da 3ª sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2025 para aprovação. Não havendo pedidos de impugnação ou retificação, a referida ata está aprovada. Gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, o senhor Valdecir, que trará uma palestra sobre o racismo, a senhora Fernanda, da secretária de Educação, aos vereadores suplentes, as professoras das escolas Gabriel Sampaio, Mercedes, Darcy e Anchieta, a vereadora Tainá e assessores e dos demais vereadores. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da súmula das indicações apresentadas. Súmula das indicações recebidas. Indicação número 25/2025, da vereadora Mirim Beatriz. Indico ao senhor prefeito a realização de melhorias
na asfaltura do prédio da jornada ampliada da Escola Municipal Mercedes Romero Panzeri. A reforma tem como objetivo solucionar diversos problemas, como infiltrações por meio da colocação de forro nas salas, instalação de grades, troca de piso, regulação das calçadas ao redor das salas de aula e melhora dos espaços pedagógicos. Indicação número 26/2025, da vereadora Camille. Indico ao senhor prefeito a construção de mais creches em bairros com maior demanda por vaga e em localidades que ainda não dispõem esse serviço no município de Sarandi. Indicação número 27/2025, do vereador Mirim Davi. Indico ao senhor prefeito a implantação de um programa de atividades físicas voltando aos idosos da comunidade do Jardim França, no município de Sarandi. A criação de um espaço público para a prática regular de exercícios físicos é de extrema importância para a saúde física e mental dos idosos, promovendo o bem-estar, a convivência social e melhoria de qualidade de vida. Além disso, considerando que muitos moradores não dispõem de recursos financeiros para frequentar academias particulares, a oferta de um espaço público e gratuito para práticas de atividade física se torna essencial para incentivar hábitos saudáveis e fortalecer os vínculos comunitários. Cientes da relevância do incentivo à saúde e ao envelhecimento ativo, contamos com a atenção e o apoio dessa administração para desenvolver a implantação o programa de atividades físicas para idosos no Jardim França. Indicação número 26/2025, da vereadora Mirim Heloísa. Indico ao senhor prefeito a realização do concerto da janela da sala da turma 5º ano do período vespertino da Escola Municipal Padre José de Anchieta, tendo em vista que a referida janela encontra-se enferrujada e quebrada. Indicação número 29/2025, da vereadora Mirim Maria. Indico ao senhor prefeito a necessidade de realizar a limpeza e a manutenção dos terrenos baldios nos locais do município de Sarandi, que apresentam acúmulo de entulhos, madeiras, móveis e outros materiais. A situação observada desses terrenos tem contribuindo para a proliferação do mosquito Aedes aegypti e transmissor da dengue, zika e chikungunya, além do surgimento de animais peçonhentos. Tais construções
representada risco de à saúde pública e à segurança da população, tornando fundamental que a Prefeitura intensifique a limpeza dos terrenos e adote medidas de fiscalização para evitar o descarte irregular de lixo e entulho. Indicação número 30/2025, do vereador Mirim Rafael. Indica ao senhor prefeito a realização do conserto da calçada lateral da Escola Municipal Padre José de Anchieta, localizada na Rua dos Cravos, no município de Sarandi. Indicação número 31/2025, da vereadora Mirim Sofia. Indico ao senhor prefeito a ampliação dos banheiros do prédio da jornada ampliada da Escola Municipal Mercedes Romero Panzeri. O pedido se justifica pela alta demanda de uso em determinados momentos do dia, especialmente durante os intervalos e após os períodos de descanso, quando há maior necessidade de atendimento às práticas de higiene dos alunos. Indicação número 32/2025, do vereador Mirim Victor e Aquiles. Indico ao senhor prefeito a manutenção da quadra esportiva da Escola Municipal Professora Aparecida Pereira Mochi, incluindo a restauração da pintura da rede, das traves e tabelas. A quadra esportiva é um espaço essencial para o desenvolvimento das aulas de educação física, bem como atividades de socialização, recreação e projetos escolares. A falta de manutenção adequada compromete a segurança dos alunos, limita o uso do espaço e reduz a qualidade das práticas pedagógicas que promovem a saúde, a coordenação motora, a disciplina e o trabalho em equipe. Portanto, a melhora desses ambientes proporcionará melhores condições de aprendizagem e convivência, contribuindo diretamente para a formação integral dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sarandi. São essas as indicações apresentadas, senhor presidente. Questão de ordem. Senhora presidente, ao revisar o texto, percebi um erro material referente à localização descrita na indicação número 30/2025, onde constata Rua dos Cravos. O correto é Rua das Palmas. Portanto, peço à presidente que defira a retificação e que a primeira secretária registre em ata para que passe constar o nome da rua correta.
por se tratar de um erro material que não altera o mérito da proposição, está deferida a solicitação de retificação do vereador Rafael. Solicito à primeira secretária que proceda com o registro e a devida correção no corpo da indicação número 30/2025. Considerando que as indicações apresentadas estão de acordo com o regimento interno, logo elas estão deferidas por esta presidência. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente. Lembrando que é sobre as matérias da ordem do dia. Havendo Maria Victória Sena de Carvalho Garcia. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Mirim Maria. Eu queria falar sobre o requerimento número 26, da Camille. Esse requerimento fala sobre as construções de mais creches e vagas. Muitas crianças já estão sem vagas faz tempo, e isso prejudica muito o aprendizado de crianças e pais que precisam trabalhar e não podem ir por conta das crianças. Próximo vereador. Rafael dos Santos Figueiredo. Peço a palavra. Indicação da Camille. É importante ter mais creches porque muitas mães e pais precisam trabalhar e as crianças precisam de um lugar seguro para aprender e brincar. Assim, todos são cuidados e têm um bom começo na vida. Próximo vereador. Beatriz Veiga Silva. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Mirim Beatriz. Eu queria falar sobre a indicação número 26 da Camille. Eu acho muito importante ter mais creches, por muitas crianças estão sem vagas e muitas mães às vezes não têm aonde deixar elas. Próximo vereador. Sofia Manuela da Cunha Souza. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Mirim Sofia. Eu quero falar sobre o requerimento número 31. Muitas vezes, na jornada, acabam sendo quase o dia inteiro pessoas indo no banheiro. E com poucos banheiros, o banheiro fica lotado. Então, eu queria mais banheiro na jornada. Próximo vereador. Alice Decrino. Próximo vereador. Camille Marconato. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Mirim Camille. Eu queria falar sobre a indicação número 26, que é a minha. Eu acho que precisamos mesmo de creches na nossa cidade para que os bebês consigam ir nas creches. Próximo vereador. Davi Renan.
Declino a palavra. Próximo vereador. Ordem do dia. Ordem do dia. Item 1, requerimento número 10/2025, da vereadora Alice. Ofício ao senhor prefeito. A solicitação que informe a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de serem implantadas oficinas de xadrez, lógica, matemática divertida, jogos de tabuleiro e estratégia, e oficinas de criatividade e expressão nas 17 escolas da rede pública de ensino municipal de Sarandi. As oficinas oferecem aos alunos a oportunidade de aprendizagem ativa e prazerosa, que desenvolve o raciocínio lógico, a concentração, a criatividade e a convivência, contribuindo para a formação integral do aluno e para a saúde mental e psicológica. Além disso, os jogos e as atividades artísticas são capazes de desenvolver o pensamento crítico e estratégico, estimular a criatividade e a resolução de problemas, promover o trabalho em criatividade, em equipe e o respeito às regras, favorecer o uso saudável do tempo livre e a integração escolar e estimular a aprendizagem por meio de situações práticas e divertidas. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item. Item 2, requerimento número 11/2025, do vereador Mirim Davi. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de construção de uma academia de terceira idade na comunidade do Jardim França, no município de Sarandi. O pedido tem objetivo de atender à solicitação dos moradores do bairro, tendo em vista a importância da instalação desse equipamento público voltado à promoção de saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos, assim sendo cientes da relevância do
incentivo à qualidade de vida, contamos com o apoio desta administração para a implantação de uma academia de idosos no Jardim França. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item. Item número 3, Item 3, requerimento número 12/2025, do vereador Mirim Rafael. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe a esta Casa Legislativa se existe estudos técnicos ou previsão para criação de uma creche do idoso em Sarandi. A criação de uma creche do idoso visa oferecer acolhimento, cuidado e atividades de convivência aos idosos durante o dia, garantindo maior qualidade de vida, segurança e apoio às famílias que necessitam desse serviço. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item. Não há mais itens, senhor presidente. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente. Maria Victória Sena. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Mirim Maria. Declino. Próximo vereador. Rafael dos Santos Figueiredo. Peço a palavra. Senhor prefeito, em nome das crianças da nossa cidade, peço com carinho que olhe com atenção para a criação de uma creche do idoso em Sarandi.
Esse espaço pode trazer mais cuidado, alegria e segurança para nossos avós. Além de ajudar as famílias que precisam trabalhar, cuidar dos idosos é também ensinar as crianças a amar e respeitar. Muito obrigado. Próximo vereador. Beatriz Veiga Silva. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Mirim Beatriz. Eu acho muito importante a data 25 de novembro, Dia do Combate ao Feminicídio, pois muitas mulheres já sofreram algum tipo de abuso, tanto físico e mental. Próximo vereador. Sofia Manuela da Cunha Souza. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Mirim Sofia. O feminicídio é uma coisa que acontece muito no Brasil e é muito grave. Para isso não acontecer, temos a campanha contra o feminicídio. Próximo vereador. Alice. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Mirim Alice. Declino. Próximo vereador. Davi Renan da Silva Cruz. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Mirim Davi. Queria falar sobre melhorar os banheiros da escola Gabriel Sampaio, que é muito ruim de usar, né? Que tem uns banheiros lá que a privada tá até quebrada. Eu queria ver de poder melhorar os banheiros de lá. Muito obrigado. Próximo vereador. Neste mês de novembro, celebramos e refletimos sobre datas muito importantes para a nossa sociedade, que trazem mensagem de conscientização, cidadania e cuidado com a vida. Início citando uma das campanhas mais importantes celebradas nesse mês, a campanha Novembro Azul. Essa campanha acontece durante todo o mês de novembro e nos convida a pensar na saúde dos homens, em especial na preservação do câncer de próstata. Por isso, é importante que todos os homens, principalmente a partir dos 40 anos, façam os exames médicos preventivos. Quanto mais cedo for detectado, maiores são as chances de cura. Por fim, eu quero propor que nossa Casa Legislativa Mirim apoie essa campanha, informe, incentive, ajude a divulgar na nossa cidade a preservação e o melhor caminho. Agora, convidarei a vereadora Mirim Alice para apresentar uma breve explicação sobre o dia 15 de novembro, data em que se comemora a proclamação da República. Peço à nobre vereadora que se dirija à tribuna.
Boa tarde. No dia 15 de novembro, o Brasil comemora um dia muito importante da nossa história, a Proclamação da República. Esse é um feriado nacional e marca o momento em que o Brasil deixou de ser uma monarquia com um rei e uma família real e passou a ser uma república onde o povo escolhe seus governantes por meio do voto. Isso aconteceu em 1889 e a partir daí o Brasil começou uma nova fase, com ideias de liberdade, democracia e cidadania. Ser uma república significa que o poder vem do povo. E um dia, para refletirmos a importância de termos vozes ativas, seja votando, participando de projetos na escola ou até aqui, como nos vereadores mirim. O dia 15 de novembro nos lembra que o Brasil é de todos nós. Muito obrigada. Agora convido a vereadora Mirim Beatriz para falar sobre o dia 25 de novembro, Dia Municipal de Combate aos Feminicídios. Peço à nobre vereadora que se dirija à tribuna. Boa tarde. A campanha de combate ao feminicídio no nosso município acontece no dia 25 de novembro. Essa data nos lembra que precisamos lutar contra toda forma de violência contra as mulheres. Devemos proteger todas as mulheres, sejam mães, filhas, avós, amigas e colegas de escola, pois todas merecem viver com segurança e igualdade. E, inclusive, nós, crianças, podemos ajudar de várias formas, como, por exemplo, aprendendo a respeitar as colegas, professoras e todas as profissionais da escola. Este Parlamento Mirim apoia a campanha de combate ao feminicídio e defende o respeito e a dignidade para todas as mulheres. Dando a sequência, convido a vereadora Mirim Maria para fazer brevemente sobre a COP30. Boa tarde a todos e a todas. Ontem deu início, na cidade de Belém, capital do Pará, a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, COP30. A COP30 é um grande encontro que reúne líderes de vários países, cientistas, chefes de Estado e de governo, representantes de organização internacional, defensores do meio ambiente, jovens e indígenas que se reunirão até o dia 21 de novembro para discutirem sobre como cuidar melhor do nosso planeta. Eles discutirão ideias e ações para diminuir a poluição, proteger as florestas, cuidar dos rios e dos oceanos e combater as mudanças do clima, que estão deixando o mundo mais quente e com muitos desastres naturais. O mais legal é que a COP30 será uma oportunidade para mostrar que o Brasil, com toda a sua natureza rica e sua imensa diversidade, pode ajudar muito nessa luta. Além disso, a COP30, que acontece no coração da floresta amazônica, é uma oportunidade para que todos possam discutir e adotar as medidas necessárias e urgentes para combater as mudanças climáticas que vêm afetando todo o mundo. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro.
E cada um de nós pode fazer a sua parte, desde pequenas atitudes no dia a dia, como não jogar lixo no chão, até grandes decisões que ajudam o planeta a continuar vivo e principalmente saudável. A Câmara Mirim Sarandi reafirma seu compromisso em defesa do meio ambiente. Dando continuidade, solicito que a primeira secretária faça a chamada nominal dos vereadores mirins, os que tiveram interesse em fazer uso da palavra para comentar sobre as datas apresentadas. Peço que se manifestem. Aquiles. Não. Próximo vereador. Camille. Não. Próximo vereador. Davi. Declino. Próximo vereador. Alice. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Mirim Alice. Achei importante o que a Beatriz falou sobre o feminicídio. Acho que todas as mulheres merecem serem tratadas com carinho e amor. E acho que elas merecem serem bem cuidadas pelos homens. E luto pelo que a Beatriz falou. Próximo vereador. Sofia, peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Mirim Sofia. Eu achei muito legal o que a Beatriz falou, porque muitas mulheres são às vezes assediadas, às vezes têm depressão por causa de homens. E eu acho isso muito sensível, porque todo mundo tem que ser tratado igual, não se diferenciando. Então, eu queria falar sobre isso. Próximo vereador. Rafael. Declino. Próximo vereador. Beatriz. Declino. Próximo vereador. Heloísa. Declino. Próximo vereador. Maria. Eu quero falar. Com a palavra, a vereadora Mirim Maria. Eu achei bem legal do meu tema, porque é bom defender o meio ambiente, porque hoje em dia existem até aulas sobre meio ambiente, porque o mundo, ele depende de nós, todas as crianças. Então, a gente tem que aprender desde cedo a cuidar do ambiente que a gente vive. Próximo vereador. Victor. Eu achei legal o que a Beatriz falou. Então, muitas mulheres hoje em dia são assediadas por homens e isso daí é muito errado de fazer. Próximo vereador. Para encerrarmos a apresentação das datas, ressalto que neste mês de novembro celebramos também o mês da consciência negra, um período dedicado à reflexão sobre a história, a cultura e a contribuição do povo negro nas informações do nosso país. É também um momento de reafirmar o nosso compromisso
com a igualdade racial. O combate ao racismo é a promoção de oportunidade justa para todos. Como parte dessa celebração, convidamos o coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Sarandi, o senhor Valdecir Jerônimo do Nascimento, para falar sobre a consciência negra, compartilhando suas experiências e reflexões e levantando a importância do respeito e da diversidade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde às vossas excelências. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema que para mim é tão caro, né? É uma discussão que eu já realizo pelo menos há 20 anos da minha vida. Então, o 20 de novembro para nós, ele é muito mais do que um dia. É um período todo histórico, porque todo o ano nós temos que discutir as questões negras, as questões indígenas no nosso país. Por quê? Porque o nosso país ele é composto majoritariamente de negros, indígenas, europeus, e esses povos, na sua maioria das vezes, foram negligenciados. Estar numa casa de leis é pensar que leis foram feitas para garantir aos negros do Brasil vida digna. Que leis foram feitas no Brasil para garantir que todos tivessem equidade, porque igualdade a gente nunca vai obter. Igualdade é algo quase que utópico na nossa sociedade, porque nós sempre teremos leis que não serão tão justas, né? E o quanto que é importante estarmos aqui para refletirmos como que as leis propiciam com que as pessoas tenham direito à vida. Porque quando falamos em racismo, o que é racismo? Podemos definir o que é racismo? Racismo é o olhar pejorativo que eu tenho sobre o outro. Nossa sociedade ela é composta de uma visão preconceituosa na possibilidade de tirar a humanidade do outro. Então, o racismo é quando eu olho para outra pessoa e não consigo ver nela nenhum tipo de humanidade. E isso a gente tem muito presente na nossa sociedade. Por quê? Às vezes, dentro dos espaços escolares onde vocês estudam, quantas vezes eu olhei para o meu amiguinho preto que estava no canto da escola, às vezes sem brincar com ninguém? Não é? Quantas vezes eu deixei de chamar alguém para vir para perto de mim ou para ajudar numa atividade que ele tinha mais dificuldade? E às vezes nós deixamos de fazer essas pequenas coisas porque nós olhamos para o outro e não conseguimos ver no outro beleza, ou a beleza que a sociedade prega para nós, não é? Porque a sociedade diz que quem é o belo? O belo é o homem branco, descendente de europeu. Uma menina negra não pode ser Miss Santa Catarina. Por que ela não pode ser Miss Santa Catarina? E ela não representa o ideal de branquitude, o ideal desejado da sociedade. Então, quando nós pensamos no mês da consciência negra, nós vamos pensar em dignidade humana. Nós vamos pensar na cultura, como você bem colocou. O povo negro trouxe para o Brasil muita cultura. Mas, muitas das vezes, a nossa cultura foi confundida com secretismo na religião, com coisas demoníacas, né? A nossa música foi tratada como música de segunda categoria.
E aí a sociedade, ela vai se construindo dentro dessas questões raciais, e aí a gente acha assim, nossa, é bonito, né? Eu tratar o outro com indiferença. Quando você diz aqui, o 25 de novembro, a luta contra o feminicídio, eu não posso lutar numa sociedade contra o feminicídio se eu não luto contra o racismo, se eu não luto contra a xenofobia, porque todas as lutas, elas estão interligadas. Muitas das vezes, a gente acha que a luta do outro é insignificante. Muitos homens e até mulheres não acreditam na luta contra o feminicídio. Também não acreditam na luta contra o racismo. Porque quando eu não sofro na pele, eu não consigo sentir a dor do outro. Eu não sou mulher, então eu não sinto na minha pele o sofrimento de uma mulher. Mas eu tenho na pele o sofrimento da minha mãe, que era uma mulher. Você entende? E tudo que ela viveu dentro de um relacionamento abusivo. Então eu luto contra o feminicídio por causa disso. Aí, você não precisa ser preto para lutar contra o racismo. Você não precisa ter a cor da minha pele e andar na rua e olhar para uma pessoa e a pessoa esconder a carteira quando te vê, porque você é preto. E você não precisa ser preto para sentir isso, mas você pode lutar contra isso. Então, nas muitas lutas que nós temos na nossa sociedade, a gente precisa olhar para isso. E quando vocês, ainda jovens, estão aqui fazendo toda essa discussão muito bonita, lembre que o futuro do Sarandi está na mão de vocês. Um dia, eu fui criança como vocês nesse Sarandi. Tá? Um dia, eu estava sentado numa sala de aula, lá no Panorama, e eu era aluno. Hoje eu não sou mais aluno, hoje eu sou um coordenador pedagógico. Hoje sou uma pessoa que luta pela educação de Sarandi, como vocês colocaram aqui, parabéns. Porque nós queremos uma educação melhor. E nós queremos uma educação melhor para todos. Porque as crianças negras ainda não têm toda a dignidade suficiente dentro das escolas. As crianças negras ainda estão aquém do desenvolvimento. O trabalho que eu faço na Secretaria de Educação é para que a gente possa ter mais equidade na cidade de Sarandi, no que tange à educação. Para que as nossas crianças pretas, periféricas, possam ter direito a aprender. Porque não adianta ir para a escola. Nós podemos ir para a escola. Se a gente não aprender, não vai resolver nada. Nós precisamos ir para a escola para nos desenvolver, nos tornarmos cada vez mais capazes de lutar contra o racismo, de lutar contra o feminicídio, contra a xenofobia, contra todo e qualquer tipo de violência que ainda assola a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade brasileira, ela é uma sociedade forjada na violência. O primeiro método pedagógico que nós tivemos no Brasil foi a chibata. Como que você ensinava as pessoas? Apanhando. Então, hoje, nós precisamos ensinar as pessoas com amor, com dignidade, com justiça social. E é isso que uma Câmara de Vereadores tem que lutar por todos nós. Independente se somos negros, brancos, indígenas, todos que vivem nessa cidade de Sarandi têm o direito de viver, têm o direito de comer, de dormir, e é isso que nós lutamos. Quando a gente pede o Dia da Consciência Negra, para algumas pessoas pode ser uma coisa boba, vamos ter o Dia da Consciência Humana. Eu sempre vou discutir, caros vereadores. Se fosse para nós termos o Dia da Consciência Humana, em 500 anos nós teríamos sido humanos. Em 500 anos a gente não conseguiu garantir direito à saúde, à educação, à moradia para todas as pessoas. Então nós precisamos de um dia de consciência negra.
Nós precisamos de dizer que os negros ainda apanham na rua, que os negros ainda sofrem mais violência policial nesse Brasil, e que nós precisamos de justiça social, sim. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que, em 50 anos de vida, eu luto e continuo lutando por vida digna. E muito já fiz nesse Sarandi, seja na igreja, seja na sociedade, para que nós tenhamos realmente um 20 de novembro digno para todos. Obrigado. Vocês têm alguma pergunta? Pode falar. Que mensagem você deixaria para os jovens negros que enfrentam preconceito ou falta de oportunidades? Eu deixaria, acho que uma coisa que sempre foi a minha vida. Por meio da educação, eu modifiquei a história da minha vida e a história da vida da minha família. Então, eu digo para todo jovem que a educação é o único meio que nós temos de mudar a nossa história. Então, mesmo sendo difícil, mesmo às vezes temos que trabalhar e estudar, mas que nunca desistam de garantir a sua educação, a sua intelectualidade, de melhorar a sua intelectualidade o máximo possível nessa sociedade. Maria, próxima. O que você faria se visse uma pessoa sendo batida por um negro? Não entendi. Posso fazer novamente a pergunta? O final. O que você faria se visse alguém sendo agredido? Não é uma pessoa negra sendo agredida. Olha, hoje nós temos leis. Então, o que a gente precisa? A gente precisa acionar os mecanismos que nos garantem direitos realmente, né? Numa sociedade de direito, como foi colocado, né? Alice colocou, né? O nosso país, em 1889, a gente teve a independência, né? A proclamação da República. E essa proclamação da República garante a nós direitos enquanto cidadãos, independente da cor da pele, não é? Então, o que acontece? Atualmente, na nossa sociedade, nós temos novas leis, né? Graças a Deus, por pessoas sensíveis que fizeram toda uma discussão a respeito das questões raciais, do direito à vida. Então, hoje eu tenho como chegar no Ministério Público, nós temos como ir na delegacia e fazer boletim de ocorrência quando a gente sofre uma violência, mesmo quando essa violência é pelos órgãos que são repressores do Estado, mesmo quando é pela própria polícia. Maria.
Você já sofreu racismo? Olha, durante toda uma vida, eu acho que uma criança preta no Brasil, é quase que impossível você dizer que nunca sofreu racismo. Porque, como eu disse, o que é o racismo? É o olhar negativo das pessoas sobre você. É algumas pessoas olharem para você e não acreditar que você tenha potencial. É não acreditar que você possa ser uma pessoa do bem, principalmente. Durante 2 meses, eu dei formação para os professores da rede municipal. E nas formações eu dizia para eles que na década de 30 do século passado, nós tínhamos no Brasil uma coisa que se chamava lei da vadiagem. Então, todo homem preto encontrado na rua a partir das 10 horas da noite era preso. E no ideal do povo brasileiro, ficou-se a impressão que todo preto é bandido. Então, todas as vezes que você anda na rua e a pessoa olha para você, como eu disse, esconde o celular ou esconde a bolsa, segura a bolsa, a pessoa está querendo dizer, mesmo você não sendo, ela coloca você num balaio com todo mundo junto. Então, assim, eu tenho histórico da minha família, onde meu irmão mais novo, uma vez foi chamado de neguinho maconheiro com 6 anos de idade. E ele, hoje, com 48, ainda ele guarda na mente dele a fala da vizinha que o neguinho era maconheiro. Então, assim, quanto que a gente precisa, Maria, lutar para vencer os estereótipos que são colocados em cima de nós, do mesmo jeito que os estereótipos que são colocados sobre a mulher. Muitos desses estereótipos, as pessoas crescem acreditando que a mulher é um objeto que pode ser usado e que pode ser apanhar ou pode morrer, que não tem problema. Do mesmo jeito somos nós negros. Muitas das vezes a sociedade olha para nós e acredita que pode bater ou pode nos dar os piores empregos, porque nós já temos uma tradição de sermos serviçais nesse país. Beatriz. Como podemos trabalhar para reduzir o racismo e a discriminação em nosso dia a dia? Beatriz, eu acredito que a primeira coisa é nos olharmos como seres humanos, não é? Porque nós precisamos encontrar, como eu disse, nos ensinaram a desumanizar as pessoas, nos ensinaram a desumanizar o negro, a desumanizar a mulher. E aí, quando eu falo para você da mulher, a mulher preta sofre ainda muito mais do que a mulher branca nessa sociedade. Porque, além de ser olhada negativamente como mulher, ela ainda é olhada como mulher e mulher negra. Então, assim, a nossa luta ela é muito grande. Então, se nos desumanizaram, nós temos que fazer o processo inverso. Existe um pensador na área da educação que ele fala que nós temos a curvatura da vara. Então, a vara da educação, ora pende para um lado, ora pende para o outro. E ele diz que nós temos que criar um equilíbrio nessa educação, para a melhora do nosso processo educativo no mundo, e principalmente no Brasil. E eu acredito também, da mesma forma que Demirval Salviani, que nós precisamos de ter um equilíbrio enquanto humanidade. Porque o que acontece? Nós temos, assim, um declínio que é de décadas de olhar para o outro de forma negativa, de forma pejorativa, e que ele não vai conseguir. E todos nós, enquanto sociedade, precisamos acreditar. Quando eu olho para vocês, eu acredito num Sarandi melhor, num futuro melhor. Eu acredito que nós, dentro dos espaços que vocês estão inseridos na escola, olhar, como foi dito, para a sua professora negra, loira, com um olhar carinhoso, para o seu amigo, para a zeladora que está dentro da escola. Porque o que acontece? Não adianta eu querer um mundo melhor
quando eu trato as pessoas com insignificância. Como eu não consigo olhar para a pessoa que está na minha escola, fazendo a limpeza do banheiro, como você colocou, né? Precisa de alguém para limpar o banheiro. Mas será que eu estou tratando aquela pessoa que está limpando o banheiro com dignidade? Aí, no momento que nós tratarmos brancos, negros, japoneses, indígenas, com dignidade, a gente vai ver que a gente não vai ter um mundo de tanto sofrimento, de tanta dor, de mortes. Às vezes morte no meio da rua, simplesmente porque eu tenho um carro de luxo e eu preciso passar numa rua para ir para a academia e o lixeiro está atrapalhando o meu caminho, né? Que é até feio falar lixeiro, mas o gari está atrapalhando o meu caminho, eu dou um tiro nele e vou para a academia. Por quê? Porque eu não consigo enxergar dignidade nele. Está entendendo? Então, a partir do momento que todos nós olharmos um para os outros e vermos que somos humanos e que devemos ter o mesmo respeito, a mesma dignidade, seja rico ou seja pobre, somos seres humanos. Sofia. Muitas das vezes a gente acaba presenciando um mau olhar em algumas pessoas. E isso é muito ruim, porque você não sabe o que fazer na hora. E eu queria te perguntar, o que a gente deve fazer na hora para poder conter isso? Olha, Sofia, quando a gente pensa no olhar que o outro traz para nós, que nem quando a pessoa externaliza o seu pré-conceito, quando ele externaliza a sua violência racial, né? Como muitas vezes, eu não gosto de preto, eu não gosto de indígena. A pessoa está externalizando aquilo que ela pensa. Mas muitas das vezes as pessoas, no olhar, eu digo para você hoje, na minha vida, eu acredito que eu sou muito melhor do que aquela pessoa que me olha de olhar negativo, que às vezes ironiza, porque você se conhece, não se conhece? Você sabe a pessoa íntegra que seus pais estão criando, não conhece? Então, isso ninguém tira de você. Ninguém vai conseguir arrancar de você a mulher que você vai se tornar no futuro. Então, às vezes, a gente tem que ter pena da pessoa quando a pessoa olha para você e ela olha com aquele olhar de deboche, aquele olhar de ironia, porque às vezes ela perde de conhecer a pessoa maravilhosa que está na frente dela. Às vezes ela perde de conhecer a pessoa que vai mudar a história de vida dela, simplesmente porque o preconceito dela fala mais alto. Ou o achismo, eu sou superior a você. Mas quem de nós é superior um ao outro? A gente sabe de uma coisa. Todos nós iremos terminar no mesmo lugar, não é? Então, seja rico, seja pobre, seja mais inteligente, menos inteligente, o fim de todos nós, seres humanos, é lá no 15, não é? E aí, o que vai ficar aqui é o que de bom você construiu. Hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, olha, eu tenho um legado que eu construí dentro de Sarandi. Eu tenho alunos que já são engenheiros, advogados, economistas. Então, assim, alunos que foram meus alunos lá no primeiro ano. Alunos que eu tenho orgulho de dizer, olha, passou pela minha mão. E isso é mais importante do que um olhar negativo. Às vezes um olhar negativo, como se diz, ele vai ter de mim, vai ter de você, vai ter de todos nós para sempre. Mas será que ele vai conhecer as pessoas maravilhosas que nós somos? Alice. Eu queria te perguntar como nós podemos lidar com o bullying e com o racismo, até aquelas pessoas que sofrem essas coisas, como nós podemos lidar da melhor maneira. Alice, este ano foi um ano assim bem
importante na minha vida, porque foi um ano que eu fiz várias discussões a respeito desses temas. E eu falo para você assim, os nossos espaços escolares são espaços mágicos de transformação social. Porque dentro da escola, você vai ter pessoas de várias etnias, não é? Ali dentro da escola, vocês são 5º ano, né? Nós podemos construir discussões dentro das escolas para que a gente possa melhorar as nossas relações humanas. Por quê? Porque isso tudo que eu estou falando até agora, ele se enquadra em relações humanas, no meu respeito para com você e você para comigo. Só que eu sempre vou dizer assim, o respeito, ele não começa na escola, ele começa dentro da casa de vocês. A cultura que seus pais têm é a coisa mais importante. Por quê? O respeito que seu pai tem pela sua mãe, o respeito que a sua mãe tem pelo seu pai, que tem por vocês, também é o respeito que vocês vão levar para a escola. Você entende? Durante as formações que eu dei para os professores, aqui em Sarandi teve um espaço que aconteceu uma coisa muito triste. Uma criança negra estava sentada num centro de educação infantil com uma criança branca, e a mãe dessa criança entrou dentro do CEMEI, tirou a criança, a filha dela, de perto da outra, porque ela não queria que o filho dela ficasse perto da criança preta, e a direção da escola chamou essa mãe para conversar. E essa mãe disse que ela não era racista. E sabe por que ela não era racista? Porque ela tinha um cachorrinho preto. Isso não é longe daqui, isso foi aqui em Sarandi. Então, a gente precisa ressignificar os nossos espaços. A gente precisa fazer com que os nossos espaços sejam espaços onde as etnias sejam respeitadas, porque a cor da minha pele e a cor da sua, né, elas são diferentes, mas nós somos humanos iguais. Então, nós podemos nos tratarmos com respeito, com carinho, é ou não é? E lá dentro da escola é que isso vai começar, porque eu começo a respeitar os meus amigos, a diretora, todo mundo que está ali, e esse respeito ele vai ultrapassar os muros da escola. Porque eu vou no mercado, eu vou saber respeitar quem está no mercado, eu vou na igreja, eu vou saber respeitar quem está na igreja. Então, qualquer lugar que eu estiver, o processo educativo que eu recebi na minha casa, na escola, vai me acompanhar. Agora, se a minha mãe compara o meu amigo com um cachorro, você acha que eu vou crescer e vou ser uma pessoa que respeita os outros? Não é? Se nós queremos que os homens respeitem as mulheres, eles vão ter que aprender dentro da escola. Não é? E sim, vem isso. Cada uma de vocês precisa, antes de tudo, se respeitar. E como que a gente aprende a se respeitar? Com as nossas mães. A sua mãe é seu maior exemplo de mostrar a dignidade de uma mulher. E que uma mulher não precisa apanhar, que uma mulher não precisa ter violência psicológica. Só que é lá dentro da minha casa que eu começo a aprender isso. Minha mãe era analfabeta, só que minha mãe me ensinou tanta coisa nessa vida que eu não vou esquecer nunca todos os ensinamentos que eu tive com a minha mãe. Como nosso tempo é curto, gostaria de agradecer em nome de todos os vereadores mirins, o senhor Valdecir, pela palestra enriquecedora sobre o mês da consciência negra. Agradeço a presença de todos que se fazem presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
Convido todos os vereadores mirins presentes a se juntarem para uma foto com o nosso convidado.